Fala galera, abrindo aqui o nosso podcast com a nossa convidada especial, não vou falar quem que é ainda, vocês vão ficar um pouquinho curiosos aí. O intuito desse podcast é a gente trazer para vocês o que um bancário ele precisa ter. A gente recebe inúmeras perguntas todos os dias de alunos que estão querendo entrar numa instituição financeira e perguntam para nós, Felipe, o que eu preciso ter para entrar dentro de uma instituição financeira? Quero migrar de área, preciso da certificação? Preciso de uma faculdade? Preciso ter experiência no ramo bancário? O que eu preciso ter para poder entrar? E muita gente pergunta também, beleza, eu já estou dentro de uma instituição financeira, o que eu preciso fazer para poder crescer dentro do banco? E nada mais, nada menos, a gente está aqui com o Rubia Stadel. Rubia, você que é pós-graduado em gestão de pessoas, gestão organizacional, liderança e coaching, trabalha aí há mais de 16 anos com gestão de pessoas. Tu vai falar um pouquinho, até quero que tu se apresente aí pra galera, pra eles te conhecerem, saber quem tá falando aqui com a gente. Nada mais, nada menos do que uma expert no mundo de gestão de pessoas. Rubia Stadel. Obrigada, Felipe. Expert, a gente vai aprendendo no caminho, né? Mas sim, eu tenho toda uma história de dedicação em instituições financeiras e acredito que temos muito aí a contribuir com essas perguntas que vêm até você. A gente aprende todos os dias, né? Todos os dias. Desde a época que eu entrei numa instituição financeira, eu aprendi que quanto mais eu sei, menos eu sei. Quanto mais eu estudo, mais, entre aspas, né? Mais burro eu fico e eu tenho que aprender mais. Então, é isso aí. Essa é a caminhada da vida. Essa é a caminhada da vida. Rubia, te agradeço por estar aqui no nosso podcast. É a primeira gravação que a gente está fazendo, então esse material vai ser riquíssimo para os nossos alunos. Vai ser exclusivo para quem está dentro da plataforma. Eles vão ter, justamente por causa dessas perguntas. E a gente queria te dar um mimo aí por aceitar esse convite, né? Rubia veio lá de Itapema, veio da praia. Poderia estar lá curtindo uma praia agora. Tá aqui fazendo podcast com a gente. Gabi, traz aqui para nós. Ah, que delícia! Eu sei que tu gosta disso. Eu também amo. Então, eu espero que tu goste. Olha! Inclusive, o rótulo eu fiquei curioso para poder experimentar também. Olha aí. Podemos dividir, vou pensar. Aí, vou pra Itapema, vou pra praia, curtir a praia e tomar um vinho. Tomar um vinho, isso aí. Rubia, bacana. Pra gente começar o nosso podcast, o que te levou pra carreira bancária? Tu trabalhava um pouquinho com associações de empresas, a Jorpem, eu acho que trabalhou, a CIG, eu acho que também um pouquinho ali. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua transição até chegar na parte da carreira bancária. Tu já entrou em gestão de pessoas, tu passou pela agência bancária, como é que foi um pouquinho dessa tua carreira aí? Vamos lá, Felipe, bem interessante, né? Eu nasci enquanto profissão, né, no associativismo, sim, trabalhei quase 10 anos na Jorpem. Para quem é de Joinville, é uma associação muito conhecida, né? Só que chegou um momento da minha carreira que eu queria realmente só gestão de pessoas. Lá na Jorpem eu já tinha um direcionamento para isso, com treinamento, com desenvolvimento, mas eu queria realmente a área de gestão de pessoas. E aí, como alguém que planeja a sua carreira, eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, fui estudar um pouco sobre gestão de pessoas, né? E automaticamente comecei a procurar nesse segmento. E tem muita coisa, né? Eu falo pra galera que a área de marketing, ela tem muita coisa. A galera fala, eu quero trabalhar com finanças, mas finanças é um mundo de finanças. Então, o que tu quer dentro de finanças? Mesma coisa tu com RH. RH tem muitas áreas. Muitas coisas. E o que eu queria? Desenvolvimento de pessoas. Porque eu, desde pequena, eu entendi que eu queria trabalhar com educação. Isso já era muito claro para mim, desde pequena. Tanto que eu fiz faculdade de pedagogia. Nunca atuei diretamente com educação de crianças, porque fui para uma ideia de educação mais de adultos, e aí entrei no RH com essa perspectiva, né? Então, a instituição financeira entrou para minha vida pelo RH, mas o que eu entendi, né? Acho que isso cabe para qualquer tipo de área, que eu não poderia ser simplesmente uma RH. Eu tinha que entender do negócio da onde eu estava. E foi aonde eu comecei, eu tô aqui, agora eu tenho o cargo não, vamos dizer assim, até mais importante que o cargo, né? Agora eu tenho a área que eu gostaria, mas para eu fazer bem feito essa área, eu preciso entender do negócio da minha empresa. Até porque gestão de pessoas, eu vejo que toda empresa tem, né? Agora, o que é uma gestão de pessoas de instituição financeira? Isso. É totalmente diferente. E como que eu cuido das pessoas se eu não entendo o que as pessoas fazem? Né? E aí nasce a primeira curiosidade que eu quero contar para vocês.
a minha certificação da CPA. Ó, galera, a Rúbia já passou pelo que tu tá passando aí. Isso o que aí. eu passei, ela também passou. E tu quer que eu conte essa história, Quero. Felipe? Fala aí que a história de certificação é vida real. É vida real, né? Eu tenho, assim, a minha vida real, acredito que como vários aí, né? Com cada um com os seus momentos de certificação. Eu entrei, então, trabalhar na instituição financeira no Sicredi em 2011. E logo que eu entrei, veio já uma normativa do Banco Central, que já existia, obviamente, mas que pegou pesado. Tem que ter. E, obviamente, enquanto gestão de pessoas, o que eu fui fazer? É a primeira que tem que tirar, né? Tem que estudar, né? Primeiro, assim, tem que estudar, né? E aí começamos a falar, pessoal, tem que estudar, comprar curso pra galera. E a galera começou a estudar, e uns passavam, outros não. Aquele vucu-vucu. E nós, gente, tem que estudar, vamos lá, é importante, vai ser bom para tua carreira. Só que nem todo mundo tinha essa convicção. Não é pro banco que eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo pra minha carreira. Mas nem todo mundo tem essa convicção. Ia muito na ideia assim, mais uma coisa que estão me pedindo, né? Aí um dia eu falei, cara, mas o que tem tão difícil nesse negócio? Que todo mundo diz que é difícil. E eu sou muito assim, né, Felipe? Eu acho que as pessoas... Eu gosto de convidar as pessoas a ser um pouquinho assim. Cara, sinta a dor do teu cliente. E o colaborador, naquele momento, ele era o meu cliente, me dizendo que era difícil passar na certificação. Por que raios é tão difícil assim? Eu falei, mas o que tem de tão difícil nesse negócio? Resumindo, eu tinha, na época, minha filha com 5, 6 anos. E eu trabalhava o dia todo. Né? Na época, fazia uma das pós-graduações também que eu estava, e eu falei, eu vou estudar esse negócio, porque eu tenho que saber o que tem de tão difícil aí, né? E eu fui estudar. Comprei um curso online. Não era K4 né? ainda? Não, 4 não existia na época. Só porque não existia, porque senão teria sido. Comprei um curso e comecei a estudar. E aí, como acredito que a vida da maioria das pessoas que está nos acompanhando aqui, que estão nos acompanhando, eu tinha o quê? Trabalho o dia todo. Chegava em casa, eu tinha uma filha que queria atenção. Eu ia perguntar se tu já tinha filha naquela época. Tinha uma filha que queria atenção. E eu tinha minha pós-graduação rodando em paralelo e, enfim, toda a minha vida... E só 24 horas no dia. E de preferência, dormir umas 6, 7, né? De preferência, né? E aí eu falei, não, mas eu vou estudar. Então, o que eu fazia, Felipe? E aí acho que tá a lição para a grande maioria, né? A minha filha dormia por volta de 9h30, 10 horas. Eu pegava a apostila e eu lia aquela apostila. Eu estudava em pé na sala, porque se eu sentasse, eu dormia. Nossa. Eu estudava em pé, porque quando eu começava a ler... Gente, primeiro ponto, não é minha área, não era o que eu gostava. Porque, por mais que trabalhava numa instituição financeira, tu trabalhava com a parte de gestão de pessoas que não necessita da certificação. Que não necessita, ninguém me exigiu a certificação. E eu gosto de estudar sobre gente, não sobre tudo que se estuda na CPA. Não era o meu... Nem o detalhe do detalhe. Não, exatamente. Então, eu sabia das coisas, mas não de entrar no detalhe como precisa para a certificação. Mas eu falei, o único jeito de eu conseguir vai ser estudando em pé na minha sala. E eu ficava numa sala muito pequena do apartamento que eu morava, eu ficava rodando assim da mesa para a sacada, e aí eu lia a apostila, via um vídeo, tentava fazer um exercício ou outro. Resumindo, eu comecei a estudar no dia 20 de abril e no dia 20 de maio eu fiz a prova. Porque era aniversário da minha mãe, eu nunca vou esquecer. Eu agendei a prova pro dia do aniversário da minha mãe. E o meu jeito funciona bem sob pressão. Falei, eu já vou agendar essa prova. Porque se eu não agendar, eu vou ficar... Não, vou agendar porque eu vou estudar. Mas isso não é só tu, tá? É você, né? E o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, né? Eu tô estudando pro CFP agora. E o meu CFP foi em abril. E eu falei pros meus alunos, inclusive, que eu tava estudando pro CFP, e eu falei pra eles, eu marquei minha prova. Porque se eu não tivesse marcado minha prova, eu tô fazendo pós-graduação também, tem a empresa, tem os alunos pra atender, o meu dia já é muito mais do que 8 horas, ainda tem a pós-graduação e eu tenho que estudar pro CFP. Se eu não marco, com toda certeza, eu te dou certeza, eu não faria em abril. E agora, o julho, eu vou... não dá, é a mesma coisa. Né? Então, a gente funciona também um pouco sob pressão, né? E foi o que eu fiz. Falei, não, vou agendar essa prova, vou estudar. Eu avisei para a família que eu não tinha morrido, que final de semana eu estava viva estudando, porque o principal inimigo está ao nosso lado, chamado celular, né? Nossa. Então, desligava o celular e comecei todas as noites e aqueles 4 finais de semana que eu tinha, até chegar ao tal do dia 20 de maio.
Aí tu me pergunta, Rúbia, deu certo? Sim. Tive 93% de aprovação. Olha! Deu Nossa. muito certo, Felipe. E na época, pouco se falava em CPA 20, era muito CPA 10, obviamente eu fiz a 10 na época, né? Mas, e o que eu falava para as pessoas depois? E eu não tenho problema, eu mesma fazia bullying comigo, né? Eu dizia assim, gente, se eu passei, Rúbia, que eu entendo de gente, eu gosto de estudar de gente, eu me preparo para cuidar de gente. Se eu passei, tu não vai passar. E por isso que eu falo, né, Felipe, que acho que a CPA 10 foi uma grande lição, assim, para mim também, enquanto de dizer, cara, eu sou capaz, a gente é capaz quando a gente quer, mas precisa de um pouco de esforço, porque várias vezes a minha escolha era estar dormindo, descansando. Nossa. Claro. Fazendo qualquer coisa, tua filha, né? Tua filha dormindo, tu podendo estar lá com ela, lendo um livro para ela dormir, fazendo qualquer coisa. Final de semana. Povo no agito, curtindo, quem não gosta? E também gosto e apoio o que a gente faz. Mas são escolhas que a gente faz por um tempo, para alcançar algo que a gente quer. Né? E eu vejo muitas pessoas, vocês acompanham mais do que eu, né? Se sabotando com isso. Mas eu estudo, eu faço faculdade, eu trabalho, Tá, gente, para mim isso não é desculpa, porque eu vivo, inclusive, em outras escolhas, mas com a própria CPA eu vivi muito nessa, de fazer uma escolha de um tempo, se dedicar para se livrar. Eu digo assim, cara, se livra. Tirar o peso das costas. Tira o problema da tua frente. É uma escolha que você pode fazer, mas é uma escolha que você tem que fazer com você mesmo. Rúbia, deixa eu te contar uma história. Eu tô dando o curso do CEA presencial agora à noite e tu falou sobre abrir mão de algumas coisas para poder fazer a certificação. Dentro do mercado financeiro, quando a gente vai analisar uma empresa, a gente tem o custo de oportunidade. O custo de oportunidade, ele é exatamente isso. O que eu vou abrir mão para poder fazer tal coisa? E é exatamente isso que tu falou. Para estudar, para fazer pós-graduação, para fazer uma faculdade, para tu crescer na carreira, eu tenho muito viés de que tu não vai crescer na carreira trabalhando das 8 às 6 da tarde. Tu não vai crescer naquele momento. Naquele momento tu vai entregar. Então, a parte da noite, tu tem que trocar uma festa, tu tem que trocar um aniversário, tu tem que trocar muita coisa para poder estudar. Um sono, porque tu dorme pouco e isso não é saudável, mas por um determinado período tu vai ter que fazer isso. E a certificação é exatamente isso. CPA 10, CPA 20, as pessoas falam que não tem tempo, elas se auto-sabotam. Eu já me auto-sabotei muito. E elas se auto-sabotam, é normal. Mas a gente tem que ter na consciência que qual que é a nossa oportunidade? A gente tá tirando a certificação pra, no teu caso, para viver a experiência daquele bancário que diz que é difícil. Será que é tão difícil mesmo? E a gente abre mão de muitas coisas para isso. E eu tive uma aluna minha do Cicobi, lá de Guaramirim, que ela... Olha só, essa história, quando eu penso nela, me emociona. E depois que eu ouvi essa história, eu falei, nunca mais nenhum aluno vai me dar alguma desculpa sobre não estudar para certificação. Ela veio fazer o curso com a gente online, ao vivo. A gente deu todo o curso para ela e ela continuou estudando depois. Ela fez a prova, não passou. A segunda vez que ela foi fazer a prova, o filho dela foi internado na UTI. E ficou lá, acho que beirou 2 meses que ele ficou na UTI. E daí eu fico, tu é mãe, tu imagina tua filha numa UTI... A pressão do banco, da cooperativa, para poder tirar a certificação, tu já tá com a tua prova marcada, tem que estudar. Ela falou pra mim, Felipe, foi tão difícil. Eu tava na cadeira do lado da minha filha na UTI, do lado do meu filho, é um filho que ela tem, do lado do meu filho na UTI, estudando pra certificação. E ela foi lá e passou. Olha aí. E quando ela chegou pra mim e falou, Felipe, eu passei, obrigado por tudo que tu fez e tal, se foi difícil, foi, eu não tava com carga, eu não tava com emocional pra fazer a prova, mas eu tirei esse peso das minhas costas. Depois que ela me contou isso, eu uso isso em todas as minhas aulas. Eu falo, se tu tem uma desculpa maior do que isso pra poder não tirar a certificação, ok, tá tudo certo. Me fala agora. Agora, se tu tem um filho na UTI, mesmo assim a pessoa consegue estudar, é porque todo mundo consegue, não tem desculpa. Eu chego a me emocionar quando eu falo dessa história. Mas é lindo mesmo, porque é determinação, né, Felipe? É abrir mão de algo em prol de algo maior para o teu propósito de vida. Eu faço muita relação da questão de tempo com prioridade, né? O tempo a gente não consegue mudar. É 24 horas para todo mundo, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, sobra aí 15 horas, 16 horas, 18 horas que seja. Isso o tempo é igual para todos nós. Mas quais são as minhas prioridades no tempo que eu estou acordado? No tempo que eu devo estar sendo produtivo para a minha vida?
E, em alguns momentos, a prioridade é fazer a escolha que não é a mais gostosa. Né? Porque estudar não é o mais gostoso. Não. Porque trabalhar um pouco mais não é o mais que gostoso. vem depois durante o processo é difícil. Durante o processo é o doloroso. Mas é a escolha que eu, enquanto adulto, faço para minha vida. Adulto faz o que tem que fazer. Então, se você tem uma prioridade bem estabelecida, se você quer crescer, se desenvolver, quer ser reconhecido, você tem que fazer coisas de adulto. Exatamente. E coisas de adulto, às vezes, não é gostoso. Não é bom, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Robiá, vamos lá. Eu tenho muitos alunos que eles me falam... agora eu tô principalmente no online, tá tendo bastante gente que não é de banco ainda, que não é de cooperativa, não entrou no mercado financeiro. Já tive aluno de metalúrgica, já tive aluno de indústria, já tive aluno que trabalhava em loja de carro, que fizeram curso comigo e todos eles fazem a mesma pergunta. Felipe, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego dentro de qualquer banco ou cooperativa numa instituição financeira, o que eu preciso ter? Eu faço nutrição. Consigo entrar numa instituição financeira? Eu faço advocacia. Eu consigo entrar no mercado financeiro ou tenho que fazer finanças, tenho que fazer contabilidade? Preciso ter a certificação para entrar? Não preciso? Já tenho que ter experiência? Não tenho que ter? Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti é: qual que é o maior desafio que tu já encontrou até hoje? Olha, eu acho que já deve ter passado de 1000 contratações e capacitações que tu fez aí. Qual que foi o maior desafio que tu encontrou no perfil das pessoas? Que tu fala assim, ó, cara, esse perfil aqui tem muito, e qual que é o perfil que o bancário, o futuro bancário precisa ter para fazer uma entrevista contigo? Para quem não sabe, a Rubia fez a minha entrevista. O meu mundo no mercado financeiro começou com ela lá naquela salinha, quando eu tava fazendo entrevista com a Rubia. Então eu já passei por isso. E olha, eu passei um sufoco quando fui fazer aquela entrevista, Rubia. Um sufoco. Eu lembro... te assustei? Não, é antes. O problema não é lá. O problema lá eu já tô no fogo, né? Mas o problema foi antes, porque eu nunca trabalhei no mercado financeiro. Só contando um pouquinho da história de como que eu fiz a entrevista. Aí depois eu quero te ouvir os teus desafios ali. O Andrade, que trabalha lá em Itapuá, eu tinha contato com ele, ele indicou meu currículo pra vocês. Ali eu já falei, opa, tem uma oportunidade. Eu tava fazendo faculdade de logística, que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Só que eu sempre gostei muito de educação financeira. E eu comecei a querer entrar numa instituição. E ele, como já era gerente, ele me falou, Felipe, eu posso mandar teu currículo lá pro Sicredi e vamos ver se rola uma entrevista, né? Beleza. Na semana seguinte, o Jefferson tem entrevista comigo. Meu Deus do céu, quem que é Jefferson? O que eu vou fazer? Fui lá, fiz uma prova com o Jefferson, uma prova matemática financeira básica lá, fiz um texto lá na agência do Fátima. Né? E beleza, fiz lá com ele, fiz uma entrevista com a Catherine. Quando eu fui fazer entrevista contigo, que me falaram que era com a gestora do RH, eu falei, eu não tenho nem roupa pra isso. eu uso camiseta normal, eu uso o que eu tenho que usar. Eu juro pra ti, tá? Eu comecei a pesquisar na internet o que fazer, como que o bancário se veste. Eu botei uma camisa social, botei uma calça, peguei um sapato social do meu irmão pra poder fazer entrevista. Porque na minha cabeça, eu tinha muito que mercado bancário, ele é um mercado hiper sério. A nossa família, ela trata o mercado bancário assim como tu deu sucesso na vida. Tu é bancário, tu tem sucesso na vida, né? E pra mim, chegar até a entrevista, eu tive que me preparar. Eu me preparei muito psicologicamente pra ir lá. E na entrevista, aí, tudo que eu falei na entrevista, eu falei, eu não tenho nada. Eu não tenho experiência, eu não tenho faculdade, daí eu migrei pra faculdade de Ciências Econômicas pra ter uma chance ali na entrevista, né? Mas essa foi a minha experiência. Agora, eu quero saber a tua cabeça como gestora, como entrevistadora, o que tu procura no perfil e quais são os teus maiores desafios? Então, vamos lá. Vamos começar falando das curiosidades, né? Curiosidades que aconteceram. Uma pessoa que fez enfermagem chegou numa entrevista para mim e disse que o sonho dela era sempre trabalhar em instituição financeira. Tá, mas então algo não tá colando. Como que você tem um sonho sempre, ou seja, o sonho da minha vida, mas tu fez enfermagem, então não cola. Então, acho que um dos desafios das contratações estão exatamente entre as pessoas terem um pouco mais de coerência na fala com aquilo que elas viveram. Porque tá tudo bem você mudar de plano e, poxa, eu tava... Vamos pegar daqui a pouco gestão de pessoas, e eu resolvo, agora eu quero virar marketing. Mas eu não posso chegar numa entrevista e falar assim que o meu sonho a vida inteira era ser marketing. Daí eles vão olhar para o meu currículo e vai dizer, tá, mas tu fez pedagogia, tu fez 4 pós-graduações voltado para a pessoa, tu não sabe nem o que é marketing e teu sonho. Então, não casa. Então,
Foram algumas dezenas de pessoas que falavam que o sonho era instituição financeira, mas era enfermeiro, era nutricionista, era engenharia, até diria que tem um pouco de exatas aí nesse meio. Envolve, né? Isso, vamos colocar um pouquinho assim. Então, essa E incongruência... o que tu pensava quando as pessoas chegavam na entrevista e falavam isso, já, mais um. Eu pedia para me explicar. Porque eu parto do pressuposto, né, Felipe, sempre que eu não posso julgar. Porque por trás de um querer existe uma história. Perfeito. Então, me explica esse teu sonho. Como é que foi? Como que você tem um sonho, mas eu tô vendo o que você fez em enfermagem. E dava oportunidade a pessoa se explicar. Geralmente não tinha anexo. E o que eu pedia? Vamos dar um passo atrás? Quando que você se interessou de verdade? Não tem problema. Então, você me conhece bem, né? Eu tentava deixar a pessoa mais tranquila para ela me falar a verdade. Porque ela podia dizer assim, Rubem, na verdade, eu pensei nisso mês passado e tô aqui, não sei nem o que tô fazendo, mas tô feliz e gostaria desse emprego. Tá muito legal. Então, acho que os desafios das pessoas realmente se sentirem... serem verdadeiras nas entrevistas, independente da história que tu teve no passado, seja verdadeiro. Por quê, né, Felipe? Possivelmente, você está conversando com alguém que tem experiência em recrutamento e seleção. E as pessoas sabem que você não está sendo verdadeiro. Sabe, assim, a gente estudou para isso, a gente é preparado para isso. Então, daqui a pouco, você vai cair naquele teu chega uma papo. hora que tu tropeça em alguma fala tua ali que a pessoa vai saber. E aí, isso pode fazer você perder a oportunidade do teu sonho. Porque você fez uma conversa que não era verdadeira. Então, seja verdadeiro. Independente que a tua verdade seja... Cara, eu sonhei faz um mês e tô aqui, não sei o que fazer, mas eu tenho vontade. Ok, então agora vamos para uma entrevista muito mais com verdade, com muito mais anseio do que essa pessoa quer e do que o banco precisa dela e tudo mais. Então, esses desafios a gente encontra bastante, que eu sugiro assim, que as pessoas optem sempre pela verdade, né? Porque a verdade... ela não tem preço. Isso é bíblico, né? A verdade vos libertará. Exatamente. Então, opte sempre pela verdade. Por mais difícil que pareça, você usar a verdade e ela te encaixar no lugar certo. Porque é com a verdade que você vai conseguir estar onde você está. Né? Então, esse é um dos desafios. Eu sempre penso que, falando sobre essa questão de verdade, né? Eu sempre penso que se tu é verdadeiro, se for para ser teu aquele cargo, tu vai ser com as capacidades que tu tem. Perfeito. E é o que tu falou. A pessoa ter o sonho da vida dela, eu falo pra mim, a minha vontade era fazer logística, porque eu trabalhava com logística, eu gosto, até hoje. Se eu não fosse mercado financeiro, hoje eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, mas eu faria logística. Eu fui fazer logística, mas o meu caminho mudou. E quando mudou, agora eu vou começar a fazer ciências econômicas, então, pra poder fazer entrevista. E o sonho de ser bancário não te leva à experiência de ter com finanças ou alguma coisa assim. Então, mês passado eu comecei a pensar em ser bancário. E a minha vida inteira eu quero ser bancário. Na entrevista, não beleza, cola. Tu tem vontade. A partir de agora tu tem vontade. É isso que interessa. Né? Isso, é isso. E a vontade, às vezes, é muito melhor do que a experiência. Né? Tanto que existe... possivelmente todos já ouviram falar. As pessoas são contratadas por um currículo e desligadas por comportamento. 100%. Né? Ou seja, se você tem vontade de entrar, óbvio que se você der os passos a essa direção, vai te ajudar. Mas se você tem vontade, já é um grande passo. E aí você vai em busca disso tudo. As pessoas me perguntam muito isso que você falou, né? O que eu faço para entrar? O que eu tenho que fazer? Que faculdade eu tenho que fazer? Para quem já está fazendo faculdade, às vezes pergunta, eu tenho que mudar a minha faculdade? Eu tenho que começar uma nova? Frequente. Sabe o que eu aconselho? E não é porque eu estou aqui falando com você. Não precisa tu mudar de faculdade. Não precisa você começar uma faculdade nova. Faça certificação. Boa. Esse é o pessoa não precisa ter uma faculdade específica, não. Ciências econômicas, ciências contábeis para entrar na instituição. Não precisa mais, Felipe. Até porque a faculdade nos dá a base teórica das coisas. Você sabe que é na experiência que é no dia a dia que a gente ganha experiência. Tu diz assim, cara, onde é que eu ocupei o que eu aprendi lá na faculdade de finanças? Pode ocupar.
Mas talvez muito pouco, depende da situação. Tu lembra muito mais da teoria, da prática, do que tu usou. Não, eu aprendi na prática, Isso. do que o que tu aprendeu na teoria. E não quer dizer que não seja importante, mas eu prefiro aconselhar hoje as pessoas no faça certificação, estude, se empenhe, vai lá, dá o teu sangue naquele tempo ali que você entender que vai ser o importante, o necessário para você ir passar na prova, porque depois o resto vai se formando. O resto é consequência. Porque sim, não é tão simples entrar. E por que tá ficando cada vez mais complexo? Porque as pessoas já entenderam que a certificação é importante. O nível tá aqui em cima. O nível tá subindo, e aí o RH recebe 100 currículos, e desses 100, 5 têm certificação. Quem eles vão chamar primeiro? As 5. Com certeza. Se não der certo com nenhum desses 5, eles começam a abrir para outros. Mas, gente, vamos combinar. Dificilmente não vai dar. Por quê? Porque se esses 5 que fez a certificação antes, ele está provando que ele teve o sonho, independente se faz a vida inteira ou agora, e já foi atrás. Então, ele já está um passo na frente. Tem vontade, quer fazer, quer entrar, realmente. Excelente ponto. Eu sempre pensei isso da certificação dentro do banco. A gente vai falar um pouquinho sobre como crescer na carreira, né? Mas quando eu entrei na instituição financeira, eu não tinha certificação. Descobri no enterro do meu avô que eu tinha que fazer certificação pela minha prima é a Thaís, trabalhou no Sicredi também. E ela falou, Felipe, tu sabia que para ser efetivado tem que ter certificação? E daí eu falei, mas que é isso? Que bicho de 7 cabeças é esse? Daí eu comecei atrás e eu pensava exatamente isso. Se eu tiver a certificação, eu mostro para a instituição que eu quero crescer. Não a instituição me cresce e depois eu mostro que eu realmente... Não, eu sou grato a esse cargo, então eu vou fazer a CPA 20, a CPA 10, o CEA, enfim, né? É exatamente isso. Então, nós, enquanto profissionais, nós temos que dar o passo antes da cadeira que a gente quer. Né? Bom, hoje eu estou numa cadeira, independente se dentro já do que eu quero enquanto sonho de instituição financeira, ou se eu ainda, ou se eu estou fora e quero entrar na primeira cadeira, ou se eu estou na primeira, segunda, terceira cadeira e quero ir para a próxima, o teu passo enquanto profissional, a tua obrigação enquanto profissional é dar um passo antes, não esperar a oportunidade vir. Isso é mindset de crescimento, né, Felipe? É o quê? É eu fazer... E aí esperar que a minha empresa me retribua com cargo, com dinheiro, com status, seja lá o que for, o que importa para você. Exato. Mas qual é o teu papel, qual é o passo que você está dando antes de receber o que você quer no futuro, ou seja, um futuro breve ou um pouco mais... A mais longa distância. Mas sempre tem o passo que vem antes, e que daí esse só depende de você. Legal. E a tua experiência ela é muito com cooperativa, né? Muito. Tu trabalhou muito em cooperativismo, tu tem expertise nisso. Mas os bancos, eles seguem a mesma linha de raciocínio, né? Até porque a gente tá falando de pessoas. Isso. E pessoas são pessoas em qualquer lugar, né? Sim, os bancos seguem a mesma linha. Inclusive, eu tenho muitos amigos, conhecidos, que trabalham tanto em gestão de pessoas de banco, ou dentro das agências, né? A linha de raciocínio é a mesma. Seja para você entrar, obviamente, se você estudar um pouco sobre o segmento financeiro, se você ter uma certificação melhor ainda, vai te ajudar a entrar. Se você tá dentro, cara, para tu ocupar teu espaço e crescer, faz a tua parte. Ninguém vai dar de presente. Tá aqui um cargo simplesmente porque tu é bonitinho. É ilusão, né? É ilusão. Isso tem outros trabalhos com beleza, vai ser modelo. Isso, aí a beleza vai te ajudar. Troca de profissão. Aqui não cola, né? Não, legal. E eu trouxe um mito ou verdade, que tem muita... Eu vi dentro do Sicredi, que é a minha experiência de bancária também, que tem muita mulher dentro da instituição financeira. Mas tem muitas pesquisas que falam que os homens são ainda a grande maioria. Tu acha que está mudando isso? Por que uma instituição financeira, mito ou verdade? A instituição financeira, ela contrata mais mulheres? As mulheres são preferidas no momento da contratação? Por talvez skills, por talvez organização, ser mais organizada que homem? Ou nada a ver isso daí? Não, tem mais mulheres porque elas estão se capacitando cada vez mais. Total mito. Totalmente mito. Se existem mais mulheres hoje, é porque, de fato, as mulheres estão se sobressaindo em alguns aspectos. E um deles é na base dos estudos. Assim, as mulheres têm se dedicado um pouco mais
quando tem que fazer o passo que vem antes. E aí fica difícil, né, Felipe? Porque se eu tenho 2 candidatos bons e eu tenho um que tá na frente porque se capacitou, porque foi atrás, e aí, por consequência de algumas coisas, as mulheres estão nesse passinho que está acontecendo. Mas não é por preferência, é porque ótimo. elas estão se preparando. Não, legal. Então, homens, se preparem. Ó, puxão de orelha, hein? Isso aí. A mulher sempre fala que eu tenho a namorada, né? E a minha namorada, ela é extremamente organizada. A namorada do Gabriel também, extremamente organizada. E eu sou minimamente organizado. Minimamente pra viver, assim, ó. E ela tá muito na minha frente nisso. E isso que tu fala da certificação, eu dou aula pra muito mais alunas do que alunos. Eu já cheguei a fazer uma turma de 25 pessoas, só mulheres. E daí, por isso que eu te faço esse questionamento. As mulheres, elas estão buscando mais essa certificação. Os homens, eu vejo que muitas vezes ficam mais acomodados e as mulheres vão mais atrás. Ou melhor, fazem acontecer. Tem vontade de fazer acontecer. Então, amarada, ó, não é preferência. É porque você tem que estudar. Perfeito, esse é o Não, show de recado. bola. Tu falou sobre certificação. Eu ouvi uma vez de um gestor de agência que ele falou isso. E eu levo isso pra minha vida. Ele falou basicamente o que tu comentou ali. Felipe, eu tenho 3 pilhas de currículo sempre que eu vou analisar. O currículo de quem não tem certificação. Então, pode ter estudado em Harvard, mas não tem certificação, eu simplesmente descarto, deixo de lado. Eu tenho de CPA 10, eu tenho de CPA 20. CPA 10, a gente já é consenso comum, CPA 10 é os cargos mais básicos do É o bancário. inicial. E CPA 20, tu já tá um pouquinho mais avançado, até um gerente de agência ali, tu chega na CPA 20. E daí ele falou, tem CPA 10 e CPA 20. Eu olho o CPA 20. Se eu não achar ninguém ali, eu olho o CPA 10. Então, com isso, a gente conclui que um dos passos primordiais para você entrar numa instituição financeira é a certificação? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não Legal. tem, assim, olha, não importa com quem você conversar, faz toda a diferença. Você ter a certificação, você tá com meio caminho andado. E a faculdade? Se você tem experiência ou não. A faculdade, o segmento da faculdade hoje não é mais tão importante. Claro que uma faculdade voltada a exatas vai contribuir. Eu tenho 2 currículos do CPA 20. Aham. Um faz nutrição, o outro faz economia. Opa, eu vou dar uma olhada melhor em quem faz economia. Mas não que essa pessoa que faz nutrição e tem a certificação também vai ficar de lado. Com certeza. Ela vai Legal. ser considerada, possivelmente ela vai ser considerada. Mas, sim, quanto mais critérios você juntar, certificação, uma faculdade que seja mais coerente com a área financeira, mais passinhos você tá na frente dos demais candidatos, né? Legal. E quando eu tenho pessoas que me perguntam também, Felipe, eu quero entrar numa instituição financeira, só que obrigatoriamente eu vou ter que entrar como estágio. E daí eu falo um pouco da minha experiência de vida, que quando eu fiz a entrevista contigo, eu tinha um cargo de assistente, que foi até a Vanessa, uma colega minha que pegou, e tinha o cargo de estágio. E eu lembro certinho da frase que tu me falou, que tu falou assim, ó, Felipe, hoje a tua capacitação vai servir muito bem para um cargo de estágio. Tu vai ter muita bagagem ali como estagiário para tu vir como um assistente muito melhor. E a outra pessoa, ela já tinha uma experiência em outra instituição financeira, por isso que ela já entrou como assistente. Então, obrigatoriamente, eu entro primeiro como estagiário e depois cresço, ou tu aconselha a pessoa a fazer a certificação, buscar uma capacitação no mercado financeiro e já entrar com um cargo um pouquinho melhor. Isso é regra, não é regra? Não, eu não tenho experiência, eu vou entrar como estagiário, posso entrar como gerente de pessoa física, por exemplo? Ou não, gerente de pessoa física tu já tem que ter uma bagagem ali e tu vai entrar em cargos mais baixos. É uma excelente pergunta, Felipe. Qual que é o olhar, né? Primeiro ponto, considere que você é um estudante de graduação, você está cursando uma faculdade e você quer trabalhar numa instituição financeira, né? É muito mais fácil você conquistar um cargo de estágio do que de assistente. Por quê, gente? Primeiro ponto, porque um cargo de estágio é um cargo para quem não tem experiência. Automaticamente, você não tendo, você fica muito mais apto àquele cargo. Não quer dizer que isso é uma regra. Pode você vir a conquistar um cargo direto de assistente, só que pense, enquanto assistente, você vai estar concorrendo com um número muito maior de pessoas. Se você for um assistente se você é um jovem, né, que ainda faz faculdade, a entrada pelo estágio, ela se torna mais fácil, né? E se torna mais fácil
por você estar cursando, porque é uma vaga de estágio, que inclusive acaba tendo mais, né? E é o intuito, né? O estágio é Um aprendizado. O que tu ganha não é nem remuneração, não é nem salário, é uma bolsa para tu poder estudar. De aprendizado, exatamente, né? E aí imagina você cursando uma faculdade, participando de um cargo de estágio e ainda tendo uma certificação. Cara, tu já tá quase com o pé dentro, assim, né? Então, fica muito... Talvez tu não consiga de primeira, mas daqui a pouco você embarca e consegue. Então esse é um aspecto. Ah, Rubi, eu posso entrar direto como um gerente? Sem experiência, dificilmente você vai conseguir, né? Porque, sim, quando você vai... E quem está estudando a certificação sabe a importância também da prática. E um gerente... Você vai atender um cliente, o cliente te olha como um gerente. O que um gerente faz? Resolve a vida do cliente. Não fica com dúvida e pergunta para o cliente o que tem que fazer. Isso, né? Não deixa o cliente com mais dúvida do que ele entrou, né? Afinal de contas, o gerente, você tá ali para ajudar aquele cliente a decidir sobre as finanças dele. Então, eu vi assim, ó, pouquíssimos, quase que nenhum caso que a pessoa não tem experiência nenhuma e foi direto para uma carteira, cuidar de uma carteira, seja física ou jurídica. Geralmente é um passo, né? É os passos, né? É o estagiário, é o assistente de atendimento, que é aquela pessoa que começa a testar os atendimentos, fazer uma parte mais burocrática, atende o público. Depois vai para um assistente de negócios, que daí já começa a entender um pouquinho mais do a brincadeira dia-a-dia. Começa a ficar legal. E aí depois tem todos os cargos de gestores de carteira e gestão de pessoas, e assim vai para frente, né? Mas basicamente quem não tem experiência, eu diria que começa ou como estágio ou num cargo de assistente. Não, legal. Dessa primeira parte, então, a gente eu tirei bastante insight que eu vou passar para os alunos, inclusive, de que a faculdade, ela é importante, mas não tão importante quanto a tua vontade de querer entrar numa instituição financeira e a tua certificação para comprovar, já ser uma comprovação de que, não, eu tenho a certificação, eu já estudei, eu estou preparado, estou com vontade de entrar. Perfeito. Então, isso é um dos pontos. E o segundo ponto que tu falou, que eu concordo 100%, é ser verdadeiro. A gente não adianta usar uma máscara e ir pra lá achando que tu vai conseguir ser um personagem, porque que nem tu falou, até no teu currículo aqui, ó, tem a parte que tu é... Eu tinha ali... Aqui, ó, analista comportamental. A gente pode falar o que a gente quiser, mas a gente vai olhar pra um lado, eu já fiz PNL também, tu vai olhar pra um lado, tu sabe que, opa, pode ser um indício, tu vai olhar pro outro, vai olhar pra baixo, tu vai se locomover, tu vai gesticular, a pessoa sabe se tu tá falando a verdade ou se tu tem algum indício ali de não estar falando a verdade, né? Um detector de mentiras humano. Não, bacana. E para aquelas pessoas que já passei essa etapa de entrar na instituição financeira, um pouquinho da minha experiência. Eu, quando eu entrei na instituição, eu queria eu queria ser bancário, eu gostava muito, assistia muitos os influencers, né, de economia, já entendia um pouco de educação financeira, fiz a minha certificação do CPA 20 direto, daí não precisei nem fazer a 10, a 20 anulou a minha 10, né, estudei para CPA 20, quando eu comecei a dar aula, Rubia, eu não sei se tu sabe dessa história, não sei se a gente já conversou um pouco sobre essa história também. Quando eu comecei a dar aula, eu dei aula por causa desse insight que tu teve, que tu te fez levar a fazer a prova. Eu tinha muitas pessoas do Sicredi que eu via que a pessoa não conseguiu o cargo, a pessoa foi demitida. Mas por que tu foi demitido? Não, cara, porque eu não consegui tirar da certificação. Mas por que tu não tem o cargo? Não, porque eu não tenho a certificação ainda. E eu comecei a ficar assustado. Eu falei, meu Deus, essa certificação é um bicho de 7 cabeças? Só que quando eu fui estudar pra certificação bancária, eu vi que, cara, não é tão difícil assim. Pode ser que eu tenha uma facilidade de aprendizado, eu sou mais autodidata, né? Não, mas não é difícil, eu passei. Não. E qualquer um passa. Qualquer um passa. Até eu passei. Eu tenho um aluno meu, em particular, que ele era vendedor de carro. Ele falou, Felipe, eu não sei nada. Nada. E eu falo, se tu não sabe nada, é aí que é bom. É isso aí. Porque a prática, muitas vezes, ela te atrapalha na certificação. Tu sabe coisas na prática que na teoria são um pouquinho diferentes. Então, na hora da prova, te confunde. Te confunde muito. Aí eu falei, não, eu estudei, fui lá, fiz direto CPA 20, em 5 meses eu fui efetivado. Eu falo que, é claro que não foi somente a certificação que me efetivou para assistente de atendimento. E eu vejo 3 pontos, eu queria ver o que tu pensa sobre esses 3 pontos de um crescimento de uma carreira. Eu penso que a certificação, ela é obrigatória. Então, não tem o que fazer.
Tu tem que fazer ela. Saiba disso, tu tem que fazer ela. Se tu tá nos cargos mais baixos, tem que ter a CPA 10. Se tu tá nos cargos mais... Se tu quer crescer, tu vai ter que fazer a CPA 20. Eu tô dando turma agora para 40 alunos de CEA. Eles querem crescer. Muitos deles já são especialistas de investimentos. Então, eles precisam estudar pro CEA. Esse é o primeiro ponto. Só que ela é obrigatória. E a certificação tu tira de um dia para noite. Então, tu estuda um mês, tira a certificação. O segundo ponto que eu vejo é a experiência. Que daí a experiência, eu comecei no banco com 0 de experiência, então eu estava construindo a minha experiência. Perfeito. Diferente de hoje, que eu já tenho uma boa experiência bancária, eu posso entrar com um cargo até um pouquinho melhor, talvez, por conta da experiência. Mas a experiência se adquire. E o terceiro ponto é a própria oportunidade da agência. Eu tinha muito isso na cabeça. Se eu tenho experiência, se eu tenho a certificação, mas não tenho uma oportunidade dentro da minha instituição financeira, eu não cresço. Se tem a oportunidade, eu tenho a experiência, mas eu não tenho a certificação, eu não cresço. Se eu não tenho experiência, tenho a certificação, mas tenho a oportunidade, talvez tenha uma outra pessoa que tenha a certificação, porque isso é tranquilo de tirar, e se eu não tenho experiência, eu também não evoluo. Então eu vejo que tem que ter os 3 pontos para você evoluir. E lá dentro da minha agência, eu fui efetivado com 5 meses, por quê? Tinha oportunidade, a agência estava crescendo, eu já tinha a certificação e eu comecei a adquirir experiência para ser um assistente de atendimento. E aquilo que tu me falou, que eu tinha experiência para ser estagiário naquela época, me ajudou muito, porque o estágio me fez ambientada desse mundo, né? E o meu CEA é a mesma coisa. Eu tirei o meu CEA, uma semana depois eu peguei uma carteira. E eu falo a mesma coisa. Tinha uma vaga dentro da minha agência, eu tava com a experiência de assistente de negócios de quase 1 ano e meio, trabalhando como assistente, atendendo os gerentes, né? E eu tinha a certificação do CEA, então já foi um diferencial pra mim pegar aquele cargo. O que tu acha dessas 3 visões? Tu acha que tá certo? Tem mais alguma coisa que a pessoa dentro do banco, pra crescer, ela precisa ter? Perfeito, Felipe. Acho que é fundamental a certificação, acho que já falamos, né, bastante sobre isso. A experiência no crescimento faz a diferença, então você entender que você vai ter degraus a passar. Né? Você não vai entrar como estagiário e daqui 5 meses virar um gerente de agência. Não, você vai entrar como estagiário, você vai virar um assistente, você vai virar um gerente de carteira e assim vai. Sempre lembrando que você precisa ocupar a cadeira antes de você tê-la. Né? Eu anotei aqui, ó, um ponto pra gente falar que tu falou antes, que acontece dentro de... Tu tem um pouquinho mais de experiência do mercado como que eu, né? Mas eu acho que qualquer instituição, qualquer empresa vai trabalhar isso. Eu tenho muita gente que fala assim, meu Deus, mas eu tenho muito... Eu ganhei o aumento, mas ganhei o aumento de função. Eu não ganhei o aumento de salário. E daí o salário a galera peca muito, né? Porque acha que não, eu vou ganhar horrores num banco, porque a minha família falou que bancário é rico, só trabalha das 11 às 4 da tarde. No ar-condicionado, no fresquinho. Só usa roupinha social, bonitinha, né? E não vê o dia a dia. Só que não. E as pessoas não entendem que primeiro eu mostro, depois eu cresço. Ou melhor, eu cresço, mostro o resultado e depois vem o meu salário, depois vem os reconhecimentos, vem tudo. Né? Tem isso também. Também tem esse quesito, eu já volto nele. Eu quero só terminar a linha de raciocínio ali que você me pediu, da questão da oportunidade. Isso é uma coisa que eu falava muito, né, Felipe? Eu escutei alguns, e escuto, independente do segmento, eu escuto, mas não adianta eu estudar, porque a minha empresa não tem oportunidade. Não adianta, porque meu gestor não olha para mim, eu não cresço mesmo. Primeiro, isso é mindset mindset fixo. Eu só vou fazer algo se eu for ganhar algo em troca. Já começou aí, você já está errado. Né? Porque você tem que pensar, eu vou fazer a minha parte, porque automaticamente a parte do outro vai vir. É a lei, né, da colheita e da semeadura e da colheita. É essa lei. Primeiro eu planto, para depois eu colher. Então, não fique esperando. Não, eu vou esperar ter uma vaga, daí eu vou me candidatar, e daí vão me querer, daí eu vou fazer as coisas. Não, faz a tua parte. Faz o que você tem que fazer, estuda, aprende, fica um pouco mais, enche o saco do teu colega que sabe mais que você para ele te ensinar, para ele te ajudar. Fica de olho em quem está crescendo para ver o que essas pessoas estão fazendo. Importantíssimo. Sabe? Assim, eu vejo muito. Mas por que fulano cresce? Como é que ele consegue? O que ele faz? Mas também puxa saco. Nossa. Isso tudo é inveja. Vai olhar... Aquela dor de cotovelo, né? Vai olhar de verdade o que aquele colega faz e se espelha nele. Pede para ele, cara, o que tu faz? Como é que tu tá conseguindo? O que tu tá estudando? E aí tu vai ver que à noite, enquanto você tá... Nada contra assistir Netflix, eu amo, adoro ver uma série, mas enquanto você tá lá mergulhado, fazendo
coisas que talvez você poderia abrir mão por um tempo, ele está fazendo o que tem que fazer. E aí o cargo é dele e você acha que ele ganhou porque ele está puxando o saco. Porque as oportunidades vêm, elas surgem. E acredite, às vezes você pode não saber, mas vai ter oportunidade, porque você não sabe. Às vezes nem o teu gestor sabe, porque o mercado do trabalho está tão ágil, Se tão atualiza veloz, tão rápido, né? que quando você percebe, tem uma vaga que até uma semana atrás ninguém pensava. E aí, você é o cara que vai ficar chupando o dedo porque eu não fiz nada a respeito, ou você vai ser o que vai poder concorrer porque você fez a respeito? Né? Então, não espere ter a vaga. Faça a tua parte, porque a vaga vai ser uma consequência do que tu tá fazendo. Não, e assim, ó, tu comentou um ponto lá no início, que a certificação, ela não é pra instituição. A certificação, ela é pro colaborador. É pra ti, é pra mim a certificação. Eu falo pros meus alunos, eu tô tirando o CFP. Precisava tirar o CFP? Eu, no meu cargo de professor, eu quero ter. Não preciso ter, mas eu quero ter porque eu quero evoluir. Mas amanhã, ou depois, o CFP é uma certificação mundial. Eu tenho um sonho de morar fora do Brasil. Então, o CFP lá fora vai fazer... Opa, ele tem o CFP, ele é reconhecido. Eu não tô tirando pros outros, eu não tô tirando pros meus alunos, eu não tô tirando pra entrar numa instituição financeira, eu tô tirando pra mim. É a minha qualificação. E as pessoas, muitas vezes, elas confundem isso, né? E o lance da oportunidade, muitas vezes, não é nem dentro da agência ou dentro da cooperativa, dentro do banco que tu tá. Eu tenho a certificação da CPA 20. Se o meu banco, se a minha instituição não tá olhando o que eu tô fazendo, a instituição do lado vai olhar. E tem outro detalhe, né, Felipe? Pode ser que ninguém esteja vendo. Pode ser mesmo, que o teu gerente esteja dormindo no ponto, não esteja muito interessado nas pessoas, porque tá em outra vibe. Pode ser que a tua instituição não tenha muito, não faça muito promoções dentro da empresa. Eu digo assim, ó, na dúvida... Eu sou cristã, né? Respeito quem não é, enfim. Mas na dúvida, acredite que Deus está vendo. Tá preparando o teu caminho. Cara, e Ele vai colocar o que é teu na tua vida. Só que Ele não vai te dar de presente. Ele vai te dar o caminho. A caminhada é tua. Né? Deus vai te dizer, cara, tá aqui tua rua. O que tu vai fazer com essa rua? Se tu vai deixar criar mato, se tu vai botar asfalto. Exatamente. Isso é teu, né? Então, assim, não precisa ter alguém olhando. Faça por você, porque as portas vão se abrir. Demora uns mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas tu tem que fazer a tua parte. Não tem como ser diferente. Né? Como que você está aproveitando as oportunidades que talvez nem chegaram até você ainda? Né? É o que tu falou, a oportunidade às vezes está ali. Os gestores, num modo geral, gestores de RH, gestão de pessoa, diretoria, eles estão te olhando. Eu lembro no Sicredi que eu sempre ouvi falar isso. Tu pode achar que ninguém tá te vendo, mas todo mundo sabe quem que tu é. Todo mundo sabe quem que todo mundo é. Sabe o que tá fazendo, o que não tá fazendo. Tem uma campanha dentro da instituição financeira para captação de poupança. Tá, mas tu ajudou alguma? Ah, mas eu sou só assistente de atendimento. Eu sou só estagiário. Tá, mas tu trouxe alguma poupança? Não, mas tu quer ser gerente PF? Tu vai ter que fazer isso. Por que tu não mostra serviço antes de acontecer? Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Inclusive, assim é mais fácil, né? Porque tu não tem o compromisso. Então, se tu trouxer tá ótimo. Se não trouxer nada, tu não vai se cobrar também. E se tu trouxer 10, nossa, tu é maravilhoso. Então, faz antes que te cobrem. Porque é mais fácil. Né? Eu tava falando com um aluno meu que ele entrou na instituição financeira para ser comercial. Para ser o que ele quer dentro da instituição financeira é ser gerente de pessoa física alta renda. E eu dei essa dica pra ele, ele tá seguindo e tá indo muito bem, tá dentro do Sicredi lá. Eu falei pra ele, se tu quer ser comercial, tu vai entrar como um assistente. Ele entrou como assistente de atendimentos. Tu tem uma ótima oportunidade na tua mão. A galera que trabalha em banco, que tem um colete escrito posso ajudar, tu tem uma riqueza gigante na tua mão que é as pessoas. A primeira pessoa que conversa com os clientes é você. Sim. Eu falei pra ele, quando tu começa a entender o que o cliente quer, tu ajuda ele no aplicativo, tu ajuda ele aqui, no operacional, que é o que tu faz, tu vai ser cobrado pra isso. Só que sempre sobra um tempo. Tu nunca fica 100% do teu tempo fazendo a tua função. Então por que tu não pergunta pra ele, tá com uma campanha de poupança? Pergunta pra ele se ele não tem poupança. O primeiro tu não vai conseguir, o segundo tu não vai conseguir, o terceiro tu não vai conseguir, o quarto tu vai entrar na conta dele e ele vai falar, não, aplica R$500 ali então pra eu participar desse sorteio. Tu não vai falar nada, mas alguém vai falar, opa, da onde que veio esses R$500 aqui?
Ah, não, foi o fulano de tal lá que atende as pessoas lá na frente no colete, posso ajudar, Isso. e ele tá fazendo. O que acontece naturalmente? O gestor começa... Opa, A olhar com outros olhos é para o essa primeiro pessoa. ponto. Não sei se a pessoa tem as soft skills, não sei se a pessoa tem as habilidades, mas ela tá demonstrando. É aquele negócio, né? Como é que se fala? Eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. Né? Mas haverá sinais, né? Então, é isso aí. E Felipe, acho que tem um ponto importante aqui também, na questão do comportamento, né? Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, assim, porque eu também vejo muitas pessoas que se preparam tecnicamente, porque a certificação é uma técnica. Né? Você foi lá, você estuda, você aprende, você vai lá e faz uma prova e acabou. Faculdade, tu vai lá, estuda, uns melhor, outros vão pro Mas bar assim, da faculdade, em vez de ir pra faculdade, mas enfim, chegou ao final, e assim várias coisas, né? Só que tem gente que só investe nisso e não investe em olhar para si e entender o comportamento que eu tenho. Então, eu posso ter CFP, posso ter feito UFSC, né? Nossa, dificílimo para entrar, enfim. Só que se você tem um comportamento de desrespeito com o teu colega, se você tem um comportamento de individualismo e não de coletividade, onde todos nós conseguimos alcançar os resultados juntos, se você tem um comportamento de grosseria, que seja, ou um comportamento de eu não quero dizer bom dia para ninguém, eu tô aqui para trabalhar, vai te atrapalhar também. Então, além do técnico, eu sugiro que também as pessoas olhem para o seu comportamento. Quais os comportamentos que eu tenho no meu trabalho que agregam valor em quem eu sou, que melhora a vida do meu colega, e quais são os comportamentos que atrapalham? Porque isso também conta muito. Legal. Acabamos de falar um pouco antes. As pessoas são contratadas por currículo e demitidas por comportamento. Por quê? Porque um ambiente hostil não se comporta mais dentro das empresas. As empresas não têm mais espaço para isso. E já teve algum caso que tu pegou desse? Muitos. De você chegar a demitir a pessoa, é um excelente profissional. Mas infelizmente aqui tu não cabe por conta do teu comportamento. Tu vende pra caramba, é um excelente gestor, eu não demitiria nunca. Mas por causa de comportamento foi pra rua. Com certeza. E exatamente o que tu disse, com dor no coração, sabe, de quase faltar se ajoelhar na frente da pessoa e dizer assim, viu? Muda, por favor, seja menos hostil, entenda que seja empático com as pessoas, tenha... Mas assim, daí a pessoa, ela tem que querer, ela tem que também se ver daquela maneira, entender que pode mudar o comportamento, mas o comportamento, ele faz muita diferença. Então, tem que estar, o comportamento tem que estar atrelado a uma boa técnica. As duas coisas têm que caminhar junto, não dá para ser só técnica. E claro, não adianta tu ser o cara queridão, que todo mundo gosta, que é o felizão, que deixa todo mundo feliz, e tu também não faz a tua parte. Também não ter uma gestão, não ser um bom vendedor, não... Isso, não fazer uma certificação, não querer nada com nada, te colocam lá para estudar sobre um consórcio, não quero estudar sobre isso, também não vai resolver. É caminhar junto, comportamento e técnica. E tu disse que a parte, eu trouxe aqui um pouquinho pra gente falar sobre as áreas do banco, né? Porque que nem tu fala de comportamento, tem área pra todo mundo dentro do banco. Tem pra quem nem é bancário, não, eu não sou do mundo das finanças, mas eu quero trabalhar com o marketing do banco. Claro que tu pode trabalhar no marketing do banco. Tu pode trabalhar na gestão de pessoas, tu pode trabalhar numa análise de crédito, que eu não tô lá na ponta falando de investimentos. Então, quando a pessoa... Qual que é o comportamento de uma pessoa mais operacional dentro de uma instituição financeira da agência, que não trata muito com os clientes, não fala muito com os cooperados, ou até mesmo de uma central, que é a parte operacional. Qual que é o modelo pra galera que tá assistindo entender, não, o meu perfil é o quê? Eu sou mais comercial? Eu sou mais operacional? E é um erro que eu vejo muita gente. Não, eu quero ser comercial porque tem o glamour de falar, de visitar, eu quero ser PJ porque eu quero visitar e tal. Mas a pessoa não fala bem, a pessoa não gosta de se comunicar. E daí ela vai se frustrar. O negócio dela é ser operacional. Qual que é o comportamento, qual que é as skills que uma pessoa tem que ter no operacional e no comercial? Perfeito, Felipe, é uma ótima reflexão. Eu parto do pressuposto que todos nós somos capazes de alcançar qualquer tipo de desafio profissional, no sentido de, eu sou uma pessoa mais analítica, mas eu quero ser um comercial. Eu posso? Sim. Só que você vai ter que estudar mais, vai sofrer talvez um pouquinho mais. Por quê? Porque nós temos competências que são mais naturais para nós. Pela genética,
presente de Deus, ninguém escolheu, nem o pai com a mãe puderam escolher algumas coisas da gente. Vivências que a gente teve, foi criando quem a gente é. Se tornou quem o eu sou, né? Esse eu sou é mais analítico, por exemplo, que é uma pessoa mais centrada, mais focada, que trabalha bem com rotina, que gosta de uma planilha, que gosta de revisar ali um contrato, uma pessoa mais centrada, vamos assim dizer, enquanto que eu tenho aquele comportamento, que é um comportamento mais voltado para a extroversão, que é o cara do relacionamento, que gosta de falar, que não tem problema em chegar num lugar que não conhece ninguém e logo tá conversando com alguém, que é mais despachado, né? Falam assim. Qual dos dois perfis vai se dar melhor no comercial? Naturalmente, esse mais despachado. Extrovertido. Porque já tem naturalmente essas competências que um bom comercial precisa ter. Mas o analítico, ele pode, com certeza, estudar, desenvolver essas competências e virar um excelente vendedor, um excelente comercial. Qual é a diferença macro entre os dois? Esse aqui que tem mais natureza para isso, vai ser menos sofrido. Aquele que tem uma natureza mais analítica, ele vai ter que fazer mais esforço para chegar onde esse aqui, por natureza, já está. Isso vale vice-versa também. Se uma pessoa expansiva, de iniciativa, de ação, que não gosta muito de pensar, e vou trabalhar na análise de crédito. Cara, calma aí, se tu for... Primeiro, tu não gosta de analisar muito uma coisa, não tá... Isso. Quer dizer, vai dar certo? Vai, mas ele vai ser mais sofrido, porque ele vai ter que fazer mais esforço. Então, parte da régua, que nós somos seres completos, capazes de tudo, porém, algo vai ser mais tranquilo, mais suave, porque o meu comportamento natural, ele é mais para aquilo, e algo eu vou ter que fazer mais esforço, porque naturalmente eu não tenho aquelas competências. Dá certo? Dá. O que eu vejo muito acontecer? E por isso que é legal a gente analisar também um pouco de perfil, se autoanalisar, né? Acontece que quando você trabalha muito tempo fora do teu comportamento natural, você pode cansar mais rápido, sabe? Porque a jornada é mais árdua. Eu vejo que o ramo do comercial, ele hoje é o último dia do mês. Amanhã, meu querido, é zero, tá zero. Isso. Tu tem que bater tudo de novo. E se tu já tem predisposição pra isso, beleza, tá tudo certo, vamos lá, vamos alcançar um novo mês. Se tu já é mais operacional, tu fica, nossa, mais um mês. Isso. Mais um mês, mais um mês. E aí você tem gente que aguenta meses, anos, numa posição que o comportamento natural não é para aquela vaga, aguenta anos. E tem gente que aguenta muito pouco, então vai também da tua resiliência, da tua persistência, mas eu gosto de partir do pressuposto que quando a gente quer, a gente é capaz. Se você quer, se é teu sonho, eu sou uma pessoa analítica, mas eu sonho em ser o melhor comercial da minha agência, cara, vai atrás que tu vai conseguir. Vai depender só de ti, de novo. Tudo volta. Não, legal. Pra eu fazer o que eu ir atrás dos sonhos. E, Rubia, a galera me pergunta muito qual que é a diferença de cooperativa para banco. Porque a gente tem na cabeça que, não, o banco ele é mais agressivo, ele tem uma velocidade, tu já pega o bonde andando, os teus pares estão ali vendendo. E a cooperativa, ela já é mais o pensar nas pessoas, o pensar no bem-estar das pessoas. Eu não tenho muito esse viés, eu acho que são modelos de negócio os dois, mas eu queria saber um pouquinho de ti, da tua vivência do cooperativismo e do que tu pensa de perfil da pessoa. Existe perfil de pessoa para banco e existe perfil de pessoa para cooperativa? De novo, vou partir do pressuposto que todos somos capazes de tudo. Então, Boa. São modelos de negócio que têm o mesmo objetivo final, que é prestar serviço financeiro para o cliente, independente de cooperativa ou de banco. Aonde que está, acho que é a grande diferença para quem quer pensar no trabalho, né? No viés do banco, você vai para uma instituição privada. É privado, é um negócio privado onde existe um dono que quer resultado. No modelo cooperativa, você vai para um modelo onde todo mundo que é cliente é um dono e tem, inclusive, via Banco Central, regras diferentes para funcionar. Mas o que tem que botar em mente? Que no final, você tem que dar resultado positivo, independente de onde você esteja. Tá? Talvez a cooperativa vai te levar para um caminho mais de olhar para o cliente e falar assim, talvez isso não é para ti, e talvez o banco vai te levar para um caminho de olhar para o cliente e dizer,
Olha, não é para ti, mas eu faço. Qual que tá certo, qual que tá errado? Vai do viés que você quiser dar na tua profissão. No final de tudo, quem vai definir é o cliente, né? É o cliente. O vendedor do banco, o vendedor da cooperativa, o gerente de ambos, eles vão oferecer o produto. Isso aí. Se o cliente quiser ou não quiser, é a forma de abordagem que talvez vai mudar um pouquinho. Que agradou mais aquele cliente. Então, você, enquanto colaborador, funcionário, independente do lugar que você esteja, tem que dar o teu melhor. Legal, né? legal. Rubiá, finalizando aqui, eu sei que tu tem uma empresa, Plenitude Desenvolvimento. A Rúbia trabalha muito com desenvolvimento de pessoas. Isso eu acho o máximo, porque tudo é pessoas e tu trabalha com esses seres humanos, né? Que são imprevisíveis. A gente tem que começar a dominar essa arte do ser humano, né? E tu, com a Plenitude de Desenvolvimento, eu sei que tu dá muitas mentorias para as empresas. Eu queria que tu, antes de a gente finalizar, só falasse rapidinho o que eu estou dentro de um banco, dentro de uma cooperativa, eu estou dentro do mercado financeiro. Quais tipos de cursos que eu posso buscar a parte da certificação, a parte de uma faculdade, para eu poder me desenvolver? A gente fala que as instituições financeiras, as empresas, elas olham muito para o comportamento da pessoa. Então eu faço um PNL, Programação Neurolinguística, eu faço um Enneagrama, que eu sou louco para fazer o Enneagrama até hoje, que ainda não fiz. Faço um Enneagrama, faço um PNL, faço um curso de oratória. O que tu dá de direção para os nossos alunos? Procura, se tu quer se desenvolver no mercado financeiro, procura primeiro isso e daqui tu vai começar a ter as outras qualificações. O autoconhecimento vai ajudar qualquer pessoa, né? Então, eu diria que pelo menos um básico para você se conhecer, seja um teste de perfil comportamental, seja um enneagrama que é muito mais profundo, seja uma terapia que vai te ajudar a se entender, eu diria que isso é básico. Hoje é básico, você ter uma capacidade de olhar para ti e dizer, eu sou assim, e por isso, diante do que eu sou, eu vou fazer as escolhas certas para minha vida. Ótimo. Então, acho que isso é básico. Tirando isso, se você quer o sonho da instituição financeira, pense que você tem que saber cuidar do teu dinheiro. Tá? Eu vi muita gente esbarrar na porta da entrada porque não sabe cuidar do seu próprio dinheiro. Como que você quer cuidar do dinheiro das pessoas se você não sabe cuidar do seu? É uma premissa isso. Então, se você quer começar por algo, comece pensando, como eu cuido do meu dinheiro? Então, E cuidar do dinheiro não quer dizer que tu precisa guardar. Eu tenho horrores investidos. Isso, mas no mínimo você não pode gastar mais que tu ganha. Sim, o básico, né? Esse é o começo de tudo, né? Mas como que você cuida do teu dinheiro? Porque sim, para você cuidar do dinheiro... É a mesma coisa que eu trabalhar com desenvolvimento humano, dizendo para as pessoas que nós temos que ser empático, e eu ser uma pessoa que sai xingando todo mundo na rua. Como assim, Rúbia? Não combina. Não combina. Então, a gente tem que combinar o que eu quero fazer para o meu cliente, eu tenho que tentar viver o máximo daquilo. Então, ter uma boa gestão financeira do seu dinheiro, porque isso atrapalha de você entrar se você não tiver. Estudar mesmo sobre gestão financeira, né, para você e para as outras pessoas. Estudar um pouco sobre consórcio. Estudar sobre o mundo. Produtos. Sobre os produtos. Estudar sobre seguros, porque qualquer conhecimento que você adquirir nessa área vai te ajudar a saber um pouquinho mais daquilo que você vai executar depois de contratado. Muito bacana. Galera, todas essas dicas que a Rúbia deu, que a gente conversou aqui, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, o nosso podcast, a gente tá trazendo esse conteúdo para vocês, a gente fala para eles, Rúbia, que a gente tem uma premissa aqui que a gente quer que eles sejam profissionais que mais. Existe o profissional a mais dentro do mercado financeiro, que é o profissional top. A gente quer transformar eles em que mais? Profissionais que mais? Que são muito além da certificação. É isso que a Quatron vai vir buscando com eles. Então, se você gostou desse episódio do nosso primeiro podcast aqui com a especialista de pessoas, né? Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui embaixo nos comentários também se você quer que a gente traga mais conteúdos como esses. Existem pessoas, eu poderia falar de gestão de pessoas para ele com a experiência que eu tenho, que é mínima, mas trazer você aqui com toda essa expertise que tu tem da instituição e também de desenvolvimento de pessoas, eu tenho certeza que foi muito rico para eles, tá, Rubia? Muitíssimo obrigado. Eu quero que tu termine com uma dica matadora para eles. É uma frase para eles colocarem no pôster do quarto deles e toda vez que eles pensarem, eu quero entrar num banco, numa instituição financeira, ou eu quero crescer numa instituição financeira, eu tenho que olhar para esse pôster que a Rúbia falou lá, aquela frase que a Rúbia falou, vai me fazer crescer. Aquilo ali eu tenho que ficar olhando todo dia. Uma dica matadora.
Olha aí, nossa, é Agora- assim, agora né? pegou pesado. Coloca a pessoa em maus lençóis sem combinar, hein? Eu diria talvez duas coisas, Felipe. Primeiro, assim, olhe para os teus talentos, entenda o que você tem de melhor dentro de você e use a teu favor. Na nossa vida, a gente só consegue chegar a alcançar grandes voos quando a gente entende todas as potencialidades que a gente tem. Então, começar olhando para si, para aproveitar tudo que você tem, que você ganhou de presente desse mundo e usar a teu favor. E segundo, estude. Segundo e terceiro, estude e persistência. Talvez não seja no primeiro, talvez não seja no segundo, mas na hora certa tu vai conseguir. É persistência. E pra tudo, galera, a certificação, tu não passou de primeira, persistência. Tive um aluno hoje, ele fez 2 vezes a prova. Ele falou, Felipe, eu quero jogar essa certificação longe. Eu falei pra ele, persistência. Só ganha quem persiste. Persistiu, passou na certificação hoje. Fiquei extremamente feliz com ele e tirou esse peso das costas, né? Pronto, resolvido. Robiá, muito obrigado pela tua presença. Espero que volte mais vezes pra gente falar. Faltou uns 5, 6 assuntos aqui pra falar, porque tem assunto pra caramba. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu feedback aqui embaixo e até a próxima.